Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Esse momento é muito importante no nosso dia, porque são esses poucos minutinhos que com certeza farão total diferença no nosso dia e na nossa vida. Antes da gente se aprofundar e fazer ali algumas reflexões e com certeza aplicações para a nossa vida, eu quero te convidar a fechar teus olhos para juntos orarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui diante de Ti, mesmo às vezes sem nenhuma vontade, Pai. Mas estamos aqui mediante o poder do Espírito Santo que atua em cada um de nós. Que Ele possa nos explicar a Tua palavra, que Ele possa nos ensinar e, acima de tudo, que Ele possa nos dar a força devida para viver a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes que temos negligenciado as verdades que têm sido apresentadas a cada um de nós. Que nós possamos voltar atrás e sim, viver em novidade de vida, viver de maneira agradável a Ti e aos Teus olhos. Nós pedimos isso no nome forte de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Mundo Líquido. Estranho o tema? Vamos descobrir junto o que é que nós vamos aprender hoje. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. O versículo é o 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente vê só o título, a gente pensa, gente, vai falar de a estrutura física do mundo, em que a maior parte do mundo é composto por água, mas a gente vai ver que não é bem isso. O texto bíblico fala que nós não devemos nos conformar, que nós não devemos seguir os padrões desse mundo. E quais são os padrões desse mundo? Se a gente olhar o século passado, ali o século XX, por volta do ano 60, ano 80, que era visto como a era de aquário ou a era de peixes, a gente vai ver que o mundo, a geração daquela época vivia de uma forma completamente diferente. Naquela época as coisas eram muito bem pré-definidas. Como assim, Davi? Vou citar um exemplo para você entender do que é que eu estou falando. Um casal, antes de eles chegarem a, vamos dizer assim, a conclusão, eles antes se denominavam como amigos. Depois eles avançam para o processo de namoro. Depois eles noivam. Depois eles casam. E depois eles constituem família. Percebe que há uma sequência lógica. Percebe que há um processo, um avançar de processo. Quando a gente olha para esse tipo de geração, a geração passada, e compara com a geração atual, a gente vê que há uma diferença gritante. E qual é a diferença, Davi? Se a gente for usar o mesmo exemplo, hoje um casal, ele não sabe se eles são amigos apenas, se são amigos com privilégios de namoro, privilégios de casados, como a gente costuma ver por aí, amizades coloridas. Eles não sabem se o amor dura para sempre, quanto tempo deve durar um casamento. Eles não sabem se devem ter filhos, se é preciso ter filhos. A gente vê que a geração atual é completamente diferente. Ela não segue um processo, ela não segue uma lógica, ela não segue um padrão. Por isso, o tema de hoje é mundo líquido, porque como as coisas não estão bem definidas, as pessoas tendem a, vamos dizer assim, a se desviar do caminho com muita facilidade, como se estivesse dentro de uma água, né? E aí a gente fica pensando, tá, mas o que é que isso tem a ver com o nosso momento espiritual aqui? Essa situação a qual nós vivemos não é nenhuma novidade. Se a gente for olhar ali no livro de Apocalipse, no contexto onde fala sobre as igrejas, e a qual nós entendemos que se refere a períodos do tempo das eras cristãs, a gente chega ali à igreja de Laodiceia. E ali o contexto bíblico faz uma dura repreensão
a essa igreja e a esse período do cristianismo, que nós entendemos ser o último período do povo de Deus aqui na Terra, exatamente o período ao qual nós estamos vivendo. E você vai ver que se encaixa perfeitamente. Lá a Bíblia diz, olha, vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês estão numa situação de mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês acham que são ricos, vocês acham que são abastados, mas na verdade vocês são miseráveis, vocês se encontram numa situação de pobreza, vocês estão cegos, vocês estão nus. Essa é a situação da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Se a gente for olhar na história do cristianismo, houve um momento em que a igreja foi bastante quente, foi um momento em que ela foi perseguida. Também houve um momento em que ela esteve bastante fria, foi um momento em que ela passou a ser perseguidora. Hoje nós vivemos em um momento de mornidão. Ela não sabe o que é. Ela não tem uma identidade, ela não tem uma definição. E esse momento é um momento bastante perigoso para mim e para você. Porque é em um momento como esse que a gente deve reler e ler várias vezes esse conselho que Paulo deu aos romanos. E nós vamos ler novamente o versículo 2, diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões desse mundo? É um mundo líquido, um mundo viscoso, onde as pessoas não têm a definição correta das coisas, onde as pessoas não se apoiam em padrões, onde as pessoas vivem ao seu bel prazer, ao seu, vamos dizer assim, ao seu gosto. Não se conformem com os padrões desse mundo. Um mundo que espiritualmente é um mundo morno e que desperta em Deus uma ânsia de vômito. Eu acho que você já passou por essa experiência e estar com ânsia de vômito não é uma experiência agradável. Então, se nós estamos despertando isso em Deus pelo modo do proceder desse mundo, então a gente deve refletir. Opa, será que eu não estou andando de conformidade com os padrões desse mundo? Será que aquilo que eu tenho como certo na minha vida, será que não está em harmonia com as ideias desse mundo? Nós precisamos refletir nisso. Porque se assim for, a gente vai estar na situação de estar despertando ânsia de vômito no Senhor. O texto continua, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Como é que Deus pode transformar a mim e a você pela renovação da mente? É tendo esse momento com Deus. É se demorando na presença de Deus. É buscando o conselho de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Quando eu e você dedicamos tempo para saber o que agrada a Deus, o que está de conformidade com a vontade de Deus, o que é bom aos olhos de Deus, nós permitimos que a nossa mente se transforme. Já dizia um ditado bastante popular que diz que a gente é transformado mediante a contemplação que nós fazemos. Em outras palavras, o que nós temos contemplado? Nós temos contemplado a Deus ou aos ideais do mundo? Deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos passar por essa renovação. E o texto continua. Por que nós precisamos passar por esse processo de renovação da mente? Aí ele diz, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que se nossa mente não passar por um processo de renovação, a gente pode ter uma má experiência a respeito de um relacionamento saudável com Deus? Enquanto eu e você não renovarmos a nossa mente, ou seja, fazermos aquilo que agrada a Deus, buscarmos saber qual é a vontade de Deus e não quais são os padrões do mundo, a gente não vai conseguir desfrutar de uma boa experiência, de uma experiência agradável, de uma experiência maravilhosa a respeito do que é se relacionar com Deus. Somente por meio da renovação nós vamos conseguir desfrutar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, hoje meditando sobre o tema mundo líquido. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. Que nós possamos estar sempre dispostos a saber qual é a vontade de Deus e, acima de tudo, a viver qual é a vontade de Deus. Porque você há de confirmar comigo. Não adianta nada a gente saber o que é que agrada a Deus e não fazer. Era melhor que a gente nem soubesse. Mas já que a gente está sendo exposto
a esses ensinamentos, que a gente também possa vivê-los da melhor forma possível. Não para o nosso engrandecimento, não para a nossa vaidade, mas sim para trazer honra e glória ao nome de Deus. Chegamos ao fim? É isso? Que o Papai do Céu continue nos abençoando, continue nos trazendo e nos convidando para esse momento, porque com certeza é um momento sem igual no nosso dia. É isso, até a próxima e tchau, tchau.